te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes o bispo Santo Atanásio, um exímio defensor da divindade do vosso Filho, concedei-nos, benigno, que alegremo-nos com sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor e vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, o nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo de 1 a 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graça, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queria, e fez a mesma com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos quais haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamar reis, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa sexta-feira, ela nos traz a partilha que é o grande sentido da vida, dos ensinamentos que Jesus veio trazer. Mas pegando um pouco antes, aqui na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 34 a 42, fala dos apóstolos, né? Principalmente Pedro e João, Tiago. Eles realmente fizeram a experiência, né, do Pentecoste, e eles tinham então a convicção da ressurreição de Jesus. E por isso então eles começaram a ensinar. Lá nós vimos semana anterior que Pedro e João, né, foi no templo, chegou lá, tinha um paralítico e ele falou, se pedindo esmola, ele falou, ouro e prata nós não temos, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ali começou então, e através daquele milagre acontecido, começou então uma grande perseguição das autoridades judaicas sobre os apóstolos. E aí nós vimos vários acontecimentos aqui no Ato dos Apóstolos, que foram grandes perseguições, prenderam e eles escapavam, né? E todo aquele processo de algo assim até sobrenatural acontecia por obra do Espírito de Deus. E aí então eles prendiam e queriam e açoitavam e aquela situação toda. Aí tem um mestre da lei chamado Gamaliel. Olha a sabedoria desse homem. Ele mandou tirar os apóstolos para que eles não ouvissem o que ele ia dizer, tirar lá do lugar onde eles se encontravam, né? E do Sinédrio. E aí então ele falou para a liderança e deu alguns exemplos, né? Ele falou assim, por que vocês não deixam esses homens soltos? Deixa eles livres. Porque já aconteceu muitas vezes de pessoas ter uma tese e essa tese, quando ele morreu, ela se acabou. Então, se eles estão falando e não estão falando em nome de Deus, se não é Deus que está atrás disso, isso quando eles morrerem, como muitos já aconteceram, isso vai desaparecer. Agora, se for obra de Deus, não adianta, não adianta. E aí então eles concordaram com Gamaliel. E aí então, por isso digo, né, que ele usou de muita sabedoria, que tanto hoje nós estamos falando desse acontecimento. Olha que coisa linda, amados, né? Então, e aí, só que antes de soltar, deram uma surra neles. E aí eles ficaram muito contentes por estar apanhando, por defender o ressuscitado Jesus Cristo. Esse Jesus que olha para a multidão, tem compaixão e chama então a partilha. Eucaristia é isso, é entrega total. Não tem o que Jesus quer nos trazer quando nós falamos de milagre dos pães, é Eucaristia. Eucaristia é partilha. Partilha, porque quando nós comungamos, nós reproduzimos. Então Jesus hoje, ele nos traz esse ensinamento. Se nós realmente somos fiéis a ele, né, como foi os apóstolos, que até hoje nós colhemos os frutos da insistência dos apóstolos e da sabedoria de Gamaliel. Hoje nós podemos, então, comungar essa Eucaristia, esse pão descido do céu, mas que nós possamos também
ter essa consciência que ao comungar Jesus nós comprometemos com um mundo mais humano e fraterno. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.